Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós entramos na parte 10 do nosso estudo sobre a Epístola de Tiago. No nosso último encontro, nós falávamos do poder construtivo ou destrutivo da língua humana, ou seja, o mal ou o bem que nós fazemos com o uso da nossa língua. E dando continuidade, o próprio Mestre Jesus nos advertiu sobre isso. Está lá em Mateus, no capítulo 15, quando o Mestre Jesus disse: "O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem." Ora, aqui nitidamente o Mestre se refere à palavra, o nosso verbo, não é? O que lançamos ao universo e que terá, pela força da lei, o eco correspondente. Eu penso que, como nós viemos falando sobre Tiago, o que ele se referia à palavra, que a gente poderia fechar essa parte da Epístola de Tiago. Eu vou ler para todos um conto intitulado Nas Palavras do Caminho. Esse conto nos foi passado por Humberto de Campos, que é o nosso irmão X, né? E faz parte do livro Pontos e Contos, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu acho que ele resume tudo aquilo que Tiago nos queria dizer sobre a palavra. Conta-se que Tiago, esse Tiago que fez a epístola, o velho apóstolo que permaneceu em Jerusalém, caminhava para Betânia, junto de Matias, o sucessor de Judas, no colégio dos continuadores do Cristo, quando foi lembrada repentinamente a figura dos Iscariotes. Apenas para acrescentar, Matias, quando Judas se suicidou, o que aconteceu? Ficou uma vaga, a de Judas. Então, todos aqueles que eram mais próximos dos apóstolos, não é? Eles escolheram a Matias para ocupar, vamos dizer assim, a vaga de Judas. Então, esse Matias vinha com o nosso Tiago da epístola, caminhando e, de repente, se lembraram da figura de Judas Iscariotes. Contemplando um pomar vizinho, Tiago comentou em resposta às observações do companheiro: "Este sítio lembra o horto em que o mestre foi traído. As árvores próximas parecem esperá-lo, as lições do crepúsculo, quando o Senhor estimava as meditações mais profundas. Recordo-me ainda", continua Tiago, "do instante inesperado, não obstante os seus avisos. Judas vinha à frente de oficiais e de soldados que empunhavam lanternas, varapaus e espadas. Contavam encontrá-lo à noite, porque Jesus muitas vezes se alegrava em ministrar-nos ensinamentos sob a doce claridade noturna. O mestre, porém, vinha ao encontro dos adversários e estava sorridente e imperturbável." Olhos mergulhados nas reminiscências, o apóstolo relembrava: "Adiantou-se o infame e beijou-o na face. Estabeleceu-se o tumulto e consumou-se a prisão do Messias, começando desde então o nosso martírio. Mas que insolência! Que homem caviloso!" Quer dizer, um homem que faz aquelas tramas ardilosas, né? "Esse Judas é terrível", replicou Matias, inflamado no zelo apostólico. "Dói só de evocar o vulto hediondo do ingrato. Como não vacilou ele no crime ignominioso?" Aí Tiago disse: "Será Judas para sempre a nossa vergonha", exclamou Tiago, arrimando-se ao bordão rústico. "Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me,
porque para mim não existem palavras que o excusem. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele quem entregou o Mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia do Gólgota. Não tem advogados nem desculpas. Foi perverso, positivamente infame. Como se abalançou a semelhante absurdo? Indagou o interlocutor. Tudo lhe dera o Senhor em bênçãos eternas. Aí Tiago fala, né? Foi o espírito diabólico da ambição desregrada, tornou Tiago em voz firme. Judas queria absorver a direção de nosso grupo, ombrear com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, criar uma organização financeira, submeter o próprio Senhor à sua vontade. Pedro costuma afirmar que o celerado não previa as consequências do ato de traição, nem alimentava o propósito de eliminar o Messias amado. Contudo, não posso admitir a suposição. Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte. E talvez fosse ele o inspirador sutil dos tormentos na cruz. João e Pedro asseveram que o infeliz se arrependeu e chorou. Entretanto, chego a duvidar. Um traidor como aquele não encontraria pranto nos olhos. Era demasiadamente perverso para sofrer por alguém. Com efeito, observou Matias, não devia passar de criminoso vulgar. A sua memória inspira-me compaixão e vergonha. Depois de ligeira pausa, Matias indagou. Chegou a vê-lo antes da morte? Não, replicou Tiago de maneira significativa. E não sei se me comportaria fraternalmente se ainda o tivesse ante os olhos. O traidor morreu nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. Devia aos infernos, como desceu, envolvido em trevas densas. Era um perverso gênio das potências inferiores. E os familiares desse homem cruel? Interrogou Matias curioso. Porventura lhe aprovaram a conduta satânica? Tiago ia responder, mas alguma coisa o impediu. O velho apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias redarguiu: também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias. Lembrou a narrativa dos discípulos a caminho de Emaús. Ajoelhou-se reverente e falou baixinho: é o Senhor. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou por instantes ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente, como mestre afetuoso junto a dois aprendizes humildes. Matias chorava, sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fixá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor e, como nada dissesse, o velho Galileu considerou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la. Não, Tiago, respondeu o Cristo, doce e firmemente. Não vou agora. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago isolou-se da comunidade
e tomando os pergaminhos, onde começara a escrever essa sua bela epístola para a cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Compreenderam? Que ele caiu matando, não foi? O Judas com a língua. O próprio Tiago, no seu capítulo 3, chegou a essa conclusão. A língua também é um fogo. Mas Tiago continua, ainda no capítulo 3. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Gente, o sentimento mais difícil da gente entender, o que causa a maior perplexidade, é a inveja. Por isso ele bate na inveja, né? Porque o ódio, por exemplo, claro, apesar de ser inapropriado, né, ao menos ele parece ser uma reação ao que não se gosta. Uma reação imprópria, é verdade, mas não deixa de ser uma reação. Mas e a inveja? É reação de quê, não é? Qual é a vantagem real? Qual é a vantagem imaginária que poderia existir, não é, para a gente ter inveja? E em que poderia nos afetar o sucesso ou o aparente sucesso, né, de alguém cuja vida não nos diz respeito? E o que tentaremos entender? É isso que nós vamos tentar, pelo menos refletir, né? É o que tentaremos entender. Então a inveja, ela é considerada um dos grandes males da sociedade. A psicologia considera a inveja como um câncer da humanidade. Por quê? Porque ela desestrutura os campos, tanto emocional quanto físico. Porque todas as patologias do nosso corpo são um reflexo do que somos nós por dentro, espíritos, não é? Então, ela também impede o desenvolvimento de outros sentimentos que estejam ligados à ordem superior. Ela nos deixa amarradas a sentimentos de vibração muito baixa. Não permite que nós nos ergamos, não é? Então, muitos historiadores definem a inveja como um sentimento inferior de desejo, que é atribuída ao egocentrismo, à soberba e à cobiça. A gente pode encontrar, né, esse tipo de pessoa em todas as áreas. Por exemplo, na área religiosa, nós encontramos gente invejosa. Na política, na área esportiva, na área profissional, seja qual for a nossa profissão, em todo canto. Invejoso tem em todo canto, não é? Parece até a agência do Bradesco, mas é a verdade, gente, tem em todo canto. E quantas pessoas, por exemplo, não desejam que o casamento do amigo acabe? Hein? Tem inveja do amigo, né? Nossa, acabar o casamento do amigo. Ou então comemoram, né? Fazem a maior festa, escondido dele, lógico, quando o colega perde o emprego, hein? Quando vê o outro que ele tinha inveja dele, quando vê que ele caiu, que ele tropeçou, aí ele fica feliz. Aquilo traz para ele uma satisfação. O que ele ganha com isso? Não é? O invejoso, muitas vezes, busca compensar as suas emoções, relacionadas à inveja, claro, né? E que são guardadas desde a infância, que foi vivida no mesmo ambiente das pessoas ricas e prósperas. Ah, fulano, a gente estudou no mesmo colégio, a gente tinha a mesma classe social, a gente jogava bola junto. Como é que hoje eu estou assim e o outro está muito melhor do que eu? Aí eu tenho o quê? Inveja dele, não é? E ainda a pessoa que tem inveja, ela passa energia negativa, não é só para o invejado, não, mas também para as pessoas que cercam o invejoso. Então, esse invejoso, com essa energia negativa, ele só poderá atrair, pela lei de atração, companhias espirituais negativas. O invejoso, ele é inseguro, ele é super sensível. O invejoso, ele é desconfiado por natureza.
E o pior, ele gosta de se passar por superior, quando, na verdade, lá no fundo dele mesmo, ele se sente inferior. Outra característica do invejoso é a questão da cópia, como eles chamam, né? Ou seja, é o desejo de ter aquilo que o outro tem. A gente pensa que é só coisa material, né? Não. Vou dar exemplo. Ele gostaria de ter a alegria que o outro tem. Ele gostaria de ter a inteligência que o outro tem. Ele gostaria de ter a força de vontade que o outro tem. Ele gostaria de ter um bom relacionamento que o outro tem, o emprego que o outro tem, e assim por diante. Né? Então, na Revista Espírita, eu peguei um pedacinho aqui, na Revista Espírita de 1858, de Allan Kardec, na edição de julho, a gente encontra um comentário do Espírito São Luís que abordou a questão da inveja, respondendo a uma pergunta que fora feita a ele, né? Então, São Luís disse isso. O espírito do invejoso está inquieto. A sua infelicidade terrestre está no auge. Ele inveja o outro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seu semelhante. Seu coração está destroçado. Sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho, da vaidade não satisfeita. Ele carrega consigo em todos os instantes de sua miserável existência uma serpente que ele reaquece e que lhe sugere sem cessar os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade, porque fulano tem ou não tem? E se debate sobre sua impotência. E o invejoso é vítima dos horríveis suplícios da própria inveja. E São Luís conclui: fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro sobre a terra, as obras de caridade e de submissão, as únicas que devem contribuir para serdes admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão vossa alegria e vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e das mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão de fé farão desaparecer todos esses males. Assim que São Luís respondeu. Agora, infelizmente, a inveja é uma realidade, né? Por isso é preciso que a pessoa se liberte desse mal. Porque nós sabemos que, se nós vibrarmos positivamente, nós elevamos nossa vibração, vamos dizer assim, não ficar rasteira. A gente vai mudando a nossa companhia espiritual, não é? Porque é a lei. Existe uma frase que eu gosto muito, curtinha, né? Eu não sei quem fez, só achei bonita, né? Aos semelhantes, os semelhantes. É uma lei. Se você vibra abaixo, seus companheiros serão pequenos como você. E esse problema da inveja era tão conhecido pelos judeus, desde Provérbios, no capítulo 14, está escrito assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha, Provérbios. Porque o invejoso não parece ter, assim, não parece que ele tenha o desejo de ter o que a gente tem. Porque se assim fosse, ele iria lutar, né, para ter aquilo que a gente tem, ou seria algo que fosse do seu interesse diário, pelo menos alguma coisa simpática ao invejoso. Não, não é isso que ocorre. Aquele que inveja, inveja qualquer coisa, mesmo aquelas que não gosta. Ele inveja a amizade que muitas pessoas têm, mesmo que ele não se importe com os poucos amigos que ele tem. E mesmo que ele não conheça os amigos que aquela pessoa tem, ele inveja isso. O invejoso inveja que o outro tenha um carro, mesmo que ele nem saiba dirigir. E ele ficaria feliz se você perdesse o carro em um acidente ou fosse o seu carro roubado, não é? E ficaria mais satisfeito ainda quando ele soubesse que você não tinha o seguro do carro. Nossa, isso aí para ele ia ser a glória.
Esse é o problema do invejoso, porque ele não te admira. Porque a admiração é um ato de respeito e acolhimento ao que tem valor. Mas o invejoso não admira. Por isso que é um sentimento difícil, não é? As pessoas invejam também o que poderiam ser e não são. Ou invejam o que deveriam se esforçar para ser. Porque o invejoso percebe o sucesso no outro, ele olha para o sucesso do outro e ele vê o fracasso de si mesmo. O que ele poderia ser. Mas não é por preguiça ou outro motivo qualquer. Ele inveja pela vontade de invejar. Porque muitos invejosos não digerem bem quando a própria realidade dele é exposta. Eles são orgulhosos. Para o invejoso, é inadmissível ver que o outro, como eu falei, poxa, o sujeito estudou na mesma escola que eu, com os mesmos professores, na mesma classe social, e conseguiu tanta coisa e eu não consegui nada. Sim, mas olha o esforço que ele fez, o que você fez. Eles não conseguem ver isso. Acham que tudo caiu do céu para ele e para o invejoso não. O outro passa num concurso, por exemplo, e ele nem sequer pensou em fazer um concurso público, por exemplo. Aí o outro passou, fica com inveja do outro. Alguém tem o mesmo salário que o dele, mas essa pessoa tem o mesmo salário que o dele, mas não tem dívida. Ele sabe administrar o dinheiro dele, ainda cuida de 2 filhos, por exemplo. E ele não consegue. O dinheiro dele não dá. Como é que fulano consegue viver com o mesmo salário que eu, bem melhor do que eu? Ele não consegue viver. E alguém acorda sorrindo, de bom humor. E o invejoso sempre acorda aborrecido. Sempre. O invejoso não se conforma em invejar apenas as coisas específicas. Ele tem inveja por tudo de bom que ocorre na vida do outro. Sobretudo se o outro é alguém parecido com ele, alguém que veio caminhando um pedaço da vida com ele, os amigos de infância. Assim é que o pobre inveja o pobre. Olha. O professor inveja outro professor. O infeliz inveja o que é menos infeliz, ao menos aos olhos do invejoso. Um irmão de uma igreja inveja o outro irmão da mesma igreja. Um espírita inveja outro espírita. Compreendem? A igreja é semelhante, a inveja ela é semelhante a um câncer. Por quê? Porque ela se dissemina, ela espalha pelo corpo, entrando em todos os departamentos da vida. Parece que a vida do invejoso não vai para frente. Nada que ele faz, ele consegue ter êxito. É como se fosse um freio na vida dele. Então, para combater a inveja, é preciso primeiro que aprendamos a gostar do bem, onde quer que ele esteja, em qualquer forma que o bem se apresente. Mas, para isso, é preciso sair de dentro de si, acabar com esse negócio aqui do egocentrismo, senão não tem jeito de eu me livrar da inveja. E vai encontrar a sua própria vida, que é contrário ao egoísmo. Para eu largar de ser invejoso, eu tenho que sair de dentro de mim e começar a olhar por fora. E o tratamento para esse egoísmo, porque a inveja, né, ela é uma manifestação do egoísmo, né, é começar a olhar tudo com amor, com bons olhos. Mudar a lente dos óculos, né, que a gente usa para ver a vida. Começar a adquirir o hábito de atitudes fraternas. Passar a ser mais caridoso um com o outro. E ser mais caridoso para consigo mesmo, porque a maior caridade que o invejoso pode fazer para ele mesmo é abandonar a inveja. Essa é a maior de todos. Quem acolhe a inveja nem sempre tem consciência do que faz. No entanto, ela é uma arma devastadora que sempre encontra eco aonde? Nos planos espirituais inferiores. Não é lei do universo, lei de atração. Com isso, forma-se uma cumplicidade, né, entre encarnados e desencarnados, levando o encarnado a vivenciar tormentos, momentos bem cruéis na sua própria vida. É aquela vida que parece que anda com um freio de mão puxado, a coisa não desanda, não é? E Jesus nos ensinou que o amor deveria orientar nossos passos para que a gente pudesse conseguir a paz e a harmonia. Mas se a gente acolher a inveja no trato com os nossos irmãos encarnados,
estamos fazendo justamente o oposto daquilo que o Mestre nos ensinou. Quando nós invejamos, nós destruímos os laços da fraternidade que deveriam unir a todos nós, espíritos reencarnados na Terra, todos nós. A inveja é como um punhal, cuja lâmina aponta diretamente para quem? Para o invejoso, não é para o invejado, não é para o invejoso. Mas ele raramente se dá conta que ele é que é o grande prejudicado, ele não consegue ver isso, não é? Ele não consegue ter essa visão. E segundo São Tomás de Aquino, a inveja tem a sua raiz no orgulho. É o tal do vangloriar-se, não é? Porque o que é a vanglória? A vanglória é o desejo de se destacar em função do brilho e não do bem em si mesmo, né? A vanglória é aquele desejo de se destacar com sucesso, de mostrar um bem alcançado, de modo que o sucesso, esse bem alcançado, passa a ser a meta de vida dele. E quantos se submetem a fazer qualquer coisa para alcançar? Vocês querem ver um exemplo? Eu vou me vangloriar, eu quero me destacar, eu quero ter fama. Muito bem. Aí você vai e se inscreve no Big Brother Brasil, olha que coisa linda. Aí se submete a todas aquelas imundícies que estão lá. Compreendem? Aí se submete a todas aquelas coisas ridículas, esdrúxulas, apenas para ter momentos de fama. Nossa, passa uma senhora que faz caridade a 300 crianças, há vários anos, ninguém sabe quem ela é, porque o bem não faz alarde. Agora, se passar aquela ali é ex-Big Brother. Imagina, isso é título, gente? Isso não é título. Então as pessoas se submetem a tudo. Se você tem o desejo do dinheiro, você vai fazer de tudo, vai tirar leite das crianças, vai desviar a verba. É isso, é o que ele está dizendo. Mas o sucesso é ruim? Não, não é que o sucesso seja ruim. O Messi tem sucesso, mas isso não é ruim para ele, porque ele sabe administrar, não é? O sucesso até é bom, mas não se pode viver em função dele, ou seja, a nossa felicidade não está em função do sucesso que a gente adquire e nem dos bens que a gente consegue adquirir na vida. A nossa felicidade está em função de nossa comunhão com Deus. Eu costumo dizer que uma verdadeira religião, que a palavra religião é para religar. A gente religa aquilo que foi desligado, né? Então a gente se desligou de Deus, agora está querendo o quê? Religar, né? Então a gente tem várias religiões, várias seitas, várias doutrinas, não é? Pelo mundo. Mas qual é aquela que vale? É aquela que vai fazer com que eu seja um homem de bem, e não um homem de bens, no plural. Compreendem? Porque eu não preciso ter as coisas. Eu preciso apenas ter a comunhão com Deus. Que, aliás, é a maior vacina contra esse vírus. Tiago continua. Aí ele diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Essa parte da epístola dele eu acho importante, porque a gente recebe muita informação pelas mídias sociais, pela televisão, pelos rádios, enfim. Não tem? Hoje nós temos, não é só o WhatsApp, tem Facebook, tem tanta coisa. Então, tudo que nos chega de informação, seja escrita ou através de qualquer meio de comunicação, atualmente, ela tem uma alma. É como se fosse uma página escrita. Ela tem uma alma. E o homem necessita auscultar a natureza daquilo que ele está recebendo. Portanto, o exame sincero. Examina o que você está recebendo, a informação que estão te mandando ou que está chegando a você. O exame sincero vai esclarecer imediatamente a que esfera pertence isso que está chegando para mim. É no círculo da atividade destruidora do mundo? Ou é no centro dos esforços da edificação para a nossa vida espiritual? Opa! Então eu não posso aceitar tudo que chega a mim.
Posso ver tudo, mas, como disse Paulo, mas eu só vou reter o bem. Eu tenho que analisar. Não é porque foi minha irmã, minha madrinha, meu pai ou minha mãe, ou o que quer que seja, que vai ser uma verdade absoluta. Não. Analisamos. Primeiramente, quando nós vamos ler uma mensagem, seja no Facebook, onde quer que seja, nós temos que fazer esse... Se você é um leitor, né, que gosta realmente da verdade, né, e gosta do bem, você vai analisar as linhas daquilo que você está lendo. Vai procurar ver se existe uma pureza no conteúdo. Vai compreender que, se as expressões foram nascidas de fontes superiores, você vai encontrar naquele texto sinais inequívocos de paz, de moderação, de afabilidade fraternal, de compreensão amorosa, de esperança, bons conselhos. Bom, os bons frutos, enfim, você vai ver que ali é uma coisa, é um fruto. É pelo fruto que a gente conhece a árvore, não é assim? Mas e aí, se a informação que você recebeu, ela vem recheada de venenos sutis da parcialidade humana, e isso é muito comum nas notícias políticas. Semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Mesmo que essa mensagem tenha se originado devido à ação dos espíritos desencarnados, supostamente, entre aspas, superiores. A informação que veio da espiritualidade, mas que não traga benefício para nós, em harmonia, em construção fraternal, nas coisas do bem. Quando a gente analisa, a gente fala, pô, isso não é a mensagem do bem. Então, é o reflexo de que é aquela mensagem de condições inferiores. A fonte é trevosa. Então, nós devemos examinar as informações, eu vou chamar de páginas, porque pode vir por qualquer meio de comunicação, né, que cheguem a você através dos seus contatos, coisas que você entra com pensamento alheio, que chega a você. Diariamente a gente recebe isso, né? Mas só aceita como companheiras aquelas que te desejam elevar, aquelas que realmente te auxiliam. Use a razão para diferenciar. Vocês não precisam daquelas que pareçam brilhantes, né? Tá certo? Não. Nossa, que mensagem linda. Não é isso. São aquelas que nos fazem sentir melhores. Porque muitas delas são como sepulcros caiados, né? São todas branquinhas, bonitinhas por fora, mas cheios de carniça por dentro, né? De podridão. Emmanuel, no livro Segue-me, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos esclarece sobre este versículo de Tiago. Ele pegou exatamente esse versículo de Tiago e nos entregou mastigadinho. Então, palavras de Emmanuel. Se o conhecimento da fé gerou veneno para a tua palavra, a desvairar-se em ataques e críticas, a pretexto de preservar a verdade, guarda contigo bastante cautela, porque não é com rixosas interpretações que te farás embaixador da espiritualidade sublime. Porque nós temos, muitas vezes, nós entramos em bola dividida, a gente sai em bate-boca com os outros quando a gente está fiel à doutrina espírita e não quer largar. Não é assim? Então, não é assim. A gente não pode entrar nisso. Ele está explicando. Ele continua. A inspiração da vida superior manifesta-se sem qualquer artifício. O bem não faz alarde pelo que faz, porque a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita fez, ué. Agora o mal bota outdoor nas estradas. É isso que ele está querendo dizer. Quem fala em nome do Senhor não necessita de longos e complicados discursos. É apaziguante e benevolente, sem qualquer recurso à força. É humano, hein, gente? É moderado, sem inclinar-se ao desequilíbrio. É compreensível, sem alardear superioridade contundente. É repleto de entendimento e carinho, frutificando em bênçãos de alegria e reconforto para os que se aproximem da fonte em que se exterioriza. Olha, vou dar uma paradinha aqui no Emmanuel para falar.
As pessoas que tiveram a felicidade de chegar perto do Chico, olha a sensação que dava, lembra? Pois é. E Emmanuel continua. Não se apaixona nem finge. Compreende as criaturas no plano em que cada uma se coloca. Exerce a bondade em todas as ocasiões. Cultiva a paciência nos obstáculos e distribui o coração entre a energia que constrói e a gentileza que estimula. A sabedoria do alto plasma os verdadeiros valores da educação. Os orientadores do mundo dos homens satisfazem a inteligência e enriquecem o patrimônio intelectual. São os nossos professores. Jesus Cristo, contudo, aprimora o sentimento. A universidade ilustra o cérebro, mas o Evangelho aperfeiçoa o coração. Se desejas, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens, aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia. Emmanuel. Então, gente, ao recebermos quaisquer informações, ou até mesmo fofocas, né? Vamos fazer um exercício de reflexão, como é que essas palavras que chegam para nós estão nos alimentando. Está alimentando a discórdia? Está alimentando a incerteza, o medo, a tristeza, o desejo de vingança, o ódio, a intolerância, a desesperança? O que isso está chegando para mim? Está mexendo comigo? Está mexendo com o meu lado ruim? Né? Ou ela está repleta de alegria, de certeza, de fraternidade, de tolerância, de fé, não é? De confiança, convidando a gente a querer ser melhor do que antes, não é? Nos jogar para cima. Porque é essa resposta que nós vamos dar para o que estamos recebendo é que vai nos dizer, ó, essa aí, a fonte dessa daí é uma fonte superior. Essa daqui não, essa aqui é de uma fonte inferior. A gente tem que analisar. Então, examina o campo. Aonde? Quem é que me trouxe essa mensagem? Ah, foi fulano, só manda esse tipo de mensagem. Opa! Então, examina o campo que te fornece esse alimento. Tenha cuidado com ele. Seja na escrita de mãos hábeis, ou nas palavras de pessoas distintas, toma cuidado com o que você ouve. Porque muitas vezes as pessoas falam aquilo que nós queremos ouvir. Então, aquela pessoa, a gente acaba endeusando aquela pessoa. Só para ser um pouco mais recente, assim foi com Hitler, assim foi com Mussolini. Porque ele sabia o que falar. Como os políticos de hoje, né? Só falam aquilo que a gente quer ouvir. Então, a inspiração do alto, ele nasce na fonte dos sentimentos puros. Portanto, meus irmãos, vamos buscar a edificação da paz através do equilíbrio. Vamos buscar a edificação da paz através da afabilidade com todos, para com todos. Manifestando no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia, produzindo os bons frutos onde quer que nós estejamos. É como disse o Chico, nós que aprendemos o Evangelho, a gente agora tem que vivenciar eles, nós temos que ser uma página viva, ambulante, andando nas ruas. É um evangelho andando nas ruas, porque é muito fácil exercer o evangelho aqui dentro. Nós temos que exercê-lo lá fora, no nosso dia a dia. Compreendem? Por isso Tiago bateu tanto nisso, não é? Finalizando a nossa parte 10. Tiago nos falou sobre o mal, veio falando desde o nosso encontro anterior e o restinho hoje sobre o mal das palavras. Vamos aprender a segurar a nossa língua, domar esse ser indomável que é a nossa língua. Vamos reter as fofocas, as justiças ruins. Eu vou dizer para vocês uma coisa, nunca se fez tanto bem na Terra como está sendo feito hoje, no planeta inteiro, mas não dá ibope. O que dá ibope é desgraça, é escândalo, é notícia ruim. Ninguém vai ligar o jornal, que eu já não vejo na televisão jornal mais, mas ninguém vai ligar para ver um jornal para ver um grupo de senhoras lá no interior do Pará que está ajudando. Não vai, não dá ibope. O que dá ibope é o escândalo. É quem que o Ronaldinho saiu, é quem o Neymar está largando, é o casamento novo do Romário. Entendem isso?
O que der é escândalo, é roubo, é isso, são as coisas que dão ibope. Mas dão ibope por quê? Porque a gente assiste. Se a gente parar de assistir as novelas, essas novelas que nos trazem somente o quê? Coisas contrárias. Abre o Evangelho e vê se elas estão batendo com o Evangelho. Não estão. E as pessoas aceitam aquilo. Nós nos deixamos envolver pelos personagens, criamos ódio do personagem que faz o papel do ruim, aí criamos preconceitos com aqueles outros. Ah, mas fulano não podia ter feito isso. A gente tumultua a nossa paz interna por receber essas coisas voluntárias. Bota um filme e antes de ligar o filme, vê o que ele é e fala assim, bom, ali são artistas trabalhando. Começa a trabalhar diferente a tua cabeça, como recebe isso. Recebeu mensagem ruim, de desespero, né, agora com esse vírus. Não passa para frente, não. Guarda. Entende? Ah, fofoca, chegou fofoca no ouvido, não passa para frente. E não vamos deixar que a inveja crie raízes em nós de forma alguma. Vamos vigiar esse sentimento ruim, que é as duas coisas que nós falamos hoje, não é? Porque se aparecer isso, opa, espera aí. Você está na família que Deus lhe colocou, na família que você deveria estar nessa encarnação. A gente aprende isso no Espiritismo. Nós estamos com as pessoas ao nosso lado, na família, que são as pessoas que nós necessitamos para a nossa evolução nesta encarnação. Nós estamos na cidade, na profissão, no país, até no tempo de transição, porque era necessário para a nossa evolução. Então, em vez da gente sentir inveja, em vez de propagar desespero, desesperança, não, vamos fazer o contrário. A palavra de ordem para nós tem que ser gratidão a Deus por tudo que nos dá, força e fé, principalmente nessa época que estamos vivendo. Não é? Queremos agradar a Deus? Vamos sorrir. Não dizem que os brasileiros sorriem até quando dói? Porque a alegria é uma das mais belas, a alegria sadia, né? Manifestações de gratidão a Deus. Desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.